Oi, eu sou o Valmir, coordenador da Arvi Idiomas e criador do canal Você é Capaz. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou ensinar você, taxista, a atender bem um passageiro em inglês, mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes. E o melhor, em apenas uma semana. Isso mesmo, eu sei que às vezes o taxista tem problema com o horário, porque trabalha 8, 12, conheço taxista que trabalha até 18 horas por dia e não tem condição de estar numa escola de idiomas estudando, mas tem desejo de atender o passageiro bem em inglês, né, ter total segurança na hora de conversar com ele, e essa série de vídeos vai capacitá-lo. Eu sei que isso é muito bom para ser verdade, parece muito bom para ser verdade, né? Mas se eu não tivesse desenvolvido essas técnicas e aplicado nos meus alunos, por certo, você não estaria assistindo esse vídeo agora. Alunos como o Fernando, que quando começou a estudar inglês, né, achava que não iria conseguir aprender, né, que não era capaz para isso, mas hoje veja só o que ele tem a dizer. Oi, meu nome é Fernando, acabei de concluir o curso de inglês da Arvi Idiomas e gostaria de dizer a vocês que mesmo antes de começar a estudar, eu estava bastante receoso e se realmente eu conseguiria aprender a falar o idioma, pois muitos dos meus amigos sempre me diziam que era muito difícil aprender a falar inglês. Eles me diziam assim, eles falam rápido demais, eu leio uma coisa e escuto o estrangeiro falando outra. Bom, com o curso da Arvi Idiomas eu descobri o porquê as pessoas têm tantas dificuldades em aprender inglês, o porquê as pessoas têm tantas dificuldades em entenderem quando o nativo da língua fala. O que eu posso dizer a vocês é que hoje eu tenho total segurança em falar o inglês, pois muitas pessoas já me perguntaram se eu morei fora do país, coisa que nunca aconteceu em pouco tempo de curso, né? E o que eu posso dizer a vocês é que a Arvi Idiomas é uma escola que te dá um suporte necessário para você aprender e tem as técnicas corretas, né, para o aluno estar se desenvolvendo e aprendendo o inglês como ele realmente é, né? Esses dias eu estava falando com um estrangeiro e ele me perguntou de onde eu era, né? Pois ele ficou impressionado com a minha pronúncia. Então assim, eu fiquei bastante feliz, né? E pensei comigo, nossa, valeu cada centavo do meu dinheiro, do meu tempo, né? Investindo em mim e nos meus estudos. O que eu tenho para falar para vocês é para dar um voto de confiança nessa metodologia revolucionária, pois eu tenho certeza, a convicção que você vai aprender o inglês como ele realmente é. Viram só? Bom, mas apesar de alcançar resultados e os nossos alunos também alcançar resultados que superaram até as suas expectativas, quando eu comecei a estudar inglês era como você. Primeiro, né, aquele desejo de entender músicas, filmes, conversar com naturalidade, né, sem medo de errar. Só que quando eu estava estudando, eu percebi que não era nada daquilo que eu imaginava. Encontrei muitas dificuldades. Nas provas de gramática, razoavelmente eu ia bem, mas na hora de conversar em inglês eu tinha medo, não tinha certeza se estava falando certo, e por mais que as pessoas da minha sala não tivessem as mesmas dificuldades que eu tinha, eu também percebia que elas eram inseguras na hora de conversar em inglês. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, o processo de ensino do inglês no Brasil é inverso, né? A minha dificuldade foi tanta com esses processos que teve uma vez que, pelo fato de eu não entender o que a professora falava, ela fez uma brincadeira, né, que me deixou muito triste, né? Ela perguntou, o que você está fazendo aqui, né? Com a forma de brincadeira tudo, mas me deixou triste. Fiquei envergonhado, constrangido, só que isso me motivou a aprender inglês a qualquer custo. Continuei estudando, fiz aula com professor particular, estudei em escolas de idiomas, fiz aula com um professor nativo canadense, fiz aula com americano, e depois de muito tempo eu consegui alcançar o resultado que eu esperava. Hoje eu sou pós-graduado no assunto e especialista em ensinar inglês para brasileiros.
E junto de uma equipe fantástica, nós desenvolvemos um método totalmente revolucionário, uma nova forma de ensinar inglês, né, para que o estudante, principalmente o brasileiro, alcance o resultado que ele espera e não passe por situações como a que eu passei. Eu vou passar para você um pouco dessas informações, né? E se eu tivesse tido essas informações no começo do meu estudo, eu não teria perdido tempo, não teria gastado tanto dinheiro e não teria passado por situações que quase fizeram com que eu parasse de estudar, né? Então, essas informações são extremamente importantes para você escolher um curso correto e alcançar o objetivo, né, seja ele qual for. Entenda bem. Ok, então agora, né, entendendo sobre cursos de inglês. Por que o estudante brasileiro lê, escreve, mas não fala inglês com segurança? Por que o estudante brasileiro tem tanta dificuldade em entender o inglês falado por um nativo? A RV tem as respostas. Se você não quer ser enganado, perder tempo e dinheiro, assista agora. Você é capaz. Bom, o resultado será o reflexo do curso que você escolher, né? Ou seja, o curso que você estiver estudando, ele vai fazer com que você atinja um determinado resultado. O problema é que quando a pessoa entra em uma escola, muitas vezes ela foi porque assistiu a uma propaganda de uma escola de idiomas na televisão, ou porque alguém, um amigo estuda e indicou, né? Mas sobre os processos de ensino, aprendizagem do inglês, os resultados, né, a metodologia, a pessoa ela fica vulnerável. E a primeira coisa que ela precisa saber é que existe dois tipos de curso de inglês: o curso de língua inglesa e o curso de comunicação oral em inglês, né? Se alguém estuda inglês e pergunta, você estuda o quê? Inglês. A pessoa não sabe que existe essa diferença entre curso de língua inglesa e o curso de comunicação oral em inglês. Vamos entender. Quando você faz o curso de língua inglesa, o objeto de estudo é a estrutura linguística. Então você vai aprender as regras gramaticais e vai fazer com que a sua mente internalize formas voltadas para a parte da escrita e para a parte da leitura. Diferente da comunicação oral em inglês, que o objeto de estudo é o significado. Aliás, todo estudo de comunicação, o objeto de estudo é o significado. Você está para tirar sua carta, você passa pelo cursinho e você aprende sobre as placas. Depois que você aprendeu e você começa a dirigir, na hora que você vê uma placa, na hora se estabelece um significado na sua mente. Ou seja, se é comunicação, tem que haver significado. Você tem que saber, dentro da comunicação oral em inglês ou em português, né, qualquer que seja, você tem que saber o que você quer falar, e quando a pessoa fala, você tem que entender, porque se não haver significado, não tem comunicação. Bom, dentro da estrutura linguística, você faz um reconhecimento, né? Para isso, você tem que ter o apoio do raciocínio, que é aplicado dentro dos níveis linguísticos. Por isso que o professor fala, você tem que raciocinar, porque você está estudando língua, né? Diferente do estudo do significado, né? O significado, ele passa de um emissor a um destinatário. Ou seja, a pessoa pergunta o seu nome em inglês, né? Fala, what's your name? Na hora, você tem que entender, partiu de um emissor, o destinatário é você, e a partir do momento que você entende, houve comunicação. Essa comunicação se estabelece por meio de um processo cerebral, que antes, né, passa por duas etapas, o input e o output. Bom,
língua inglesa, os níveis linguísticos, né, dentro de uma língua são o morfológico, morfêmico, fonológico, morfofonêmico, oracional, sintagmático, morfossintático e morfolexical. Na verdade, esse é um estudo complexo e com a base estrutural muito forte. Geralmente, quando a pessoa estuda, ela vê de uma forma um pouco dedutiva a parte do morfológico, do morfêmico, a parte do nível sintagmático, um pouco do oracional, mas nem todo mundo sabe o que é morfofonêmico, nem todo mundo sabe o que é morfossintático, morfolexical, né? Então, na verdade, esses pontos acabam sendo tratados dentro de especializações, mestrado e doutorado. E as escolas de idioma tradicional aplicam normalmente o morfológico, um pouco morfêmico, o oracional, um pouco sintagmático. Bom, comunicação oral em inglês, temos o input e o output. O que seria isso? O input é o momento em que deve-se estabelecer o sistema fonético-fonológico e o registro do vocabulário em inglês. Então, essa parte do sistema fonético-fonológico corresponde à parte da fala e à correspondência da escrita com o som, né? E o vocabulário para o que você vai precisar usar. Depois que você fez esse estabelecimento, tem o momento do output, que é o momento de usar, exteriorizar o que você fixou. Aí o que acontece? Para você entender um pouco sobre os níveis linguísticos, coloquei um exemplo do morfológico e o morfêmico. O pessoal fala, mas como eu sei se eu estou estudando língua inglesa? Se você está estudando ou se você estudou em uma escola que você aprendeu o Simple Present, ou Simple Past, Simple Future, você estava aprendendo um nível morfológico, que ele trata desse assunto. Se você estava aprendendo se o verbo termina com S, ES, IES, D, ED, IED ou EN, você estava tendo um pouco sobre o nível morfêmico. Bom, o problema é o seguinte, quando você fala, por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora. Se você der uma pausa nesse vídeo e falar para você mesmo o que você fez hoje, desde a hora que você levantou, né? Pense aí uns 30 segundos e fale o que você fez hoje. Em nenhum momento você, para falar, teria pensado ou pensaria no pretérito perfeito do indicativo. Se você pegar uma criança de 3 anos e você levar ela para um parque, passar o dia inteiro com ela e levar depois ela para casa dos pais delas, quando os pais perguntar o que ela fez, ela vai falar, eu brinquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, só que ela não pensa no pretérito perfeito do indicativo, e você jamais poderia pedir para ela conjugar o verbo brincar, né, nesse tempo verbal. Então, você já vê uma incoerência em relação à parte de comunicação oral. Lembrando, língua inglesa é algo importante, só que o objeto de estudo da língua inglesa é a estrutura linguística, que vai trazer como resultado o desenvolvimento da leitura e da escrita, não da fala. Comunicação oral em inglês, o input e o output, né? O input e o output, para que você consiga desenvolvê-los, você tem que ter o apoio das ciências responsáveis pela percepção e produção dos sons do idioma estrangeiro para a desenvoltura da comunicação oral. Ou seja, o aluno não depende de um CD para aprender a falar. Para quem já estudou inglês ou estuda, você percebe que para o professor te ensinar a falar, ele coloca um CD para você ouvir e repetir, né? Primeiro problema é que se você não tem o apoio das ciências, né? Porque todo estudo científico é algo comprovado, você às vezes não tem certeza se aquilo que você está ouvindo, né? Ou seja, na verdade, aquilo que você está pronunciando é exatamente aquilo que você está ouvindo. Automaticamente isso gera uma insegurança.
a partir do momento que você tem o apoio das ciências responsáveis pela percepção e produção do som, você já não vai ter essa insegurança e vai estar falando de uma forma clara e precisa. E a pessoa do CD, ela tem a pronúncia de uma determinada região. Ela não fala todos os sons do idioma. Então, se você vai ficar preso à pronúncia de uma pessoa de uma região, e se você se deparar com pessoas que falam diferente àquela do CD, você vai ter problema. A partir disso, né, a comunicação oral ela é imediata e natural. Então, todo curso de comunicação oral em inglês, você tem que falar, entender, a pessoa tem que te entender e você tem que ter segurança na hora de conversar. Bom, qual que é o resultado de um curso de língua inglesa? O aluno vai aprender a ler e escrever, mas terá muita dificuldade para conversar em inglês de forma clara e precisa. Bom, vale ressaltar o seguinte: em nenhum momento eu disse que é impossível a pessoa aprender a conversar em inglês se ela estiver fazendo um curso de língua inglesa. Jamais. Só que é um caminho muito mais difícil. E sendo mais difícil, poucas pessoas alcançam o resultado. Vamos pensar assim, a pessoa me diz, mas um amigo meu estudou língua inglesa, ele fala super bem. Tá, só que outras dezenas ou centenas de pessoas que estudaram não alcançaram o resultado, porque não é um curso apropriado. Então você pega 100 pessoas que entraram num curso, dificilmente você vai ter 50 ou 80% dessas pessoas que começaram o curso terminando o curso. E dessas 100 pessoas, se 10 saírem do curso falando inglês, é um resultado assim extraordinário, porque um curso que não é apropriado para isso e 10 ainda conseguir, é realmente um resultado enorme. Porém, outras 90, né, não alcançaram o resultado que esperava. O resultado de um curso de comunicação oral em inglês, você já deve imaginar, o aluno vai aprender a conversar em inglês de forma clara e precisa, com muita segurança, sem conhecer as regras gramaticais. Igual a criança. A criança com 5 anos conversa de tudo, né? Mas você não pergunta para ela o que é um objeto direto, indireto, o que é um substantivo, o que é uma preposição, uma conjunção. Você não pergunta nada disso, porque só depois ela vai ver isso, no final, né, do estudo. Bom, quer aprender inglês? Siga a ordem natural. Primeiro você tem que ouvir, no sentido de entender. Depois que você estiver entendendo, você vai aprender a falar. Só depois que você estiver falando, você vai aprender a ler. E por último, você aprende a escrever. Essa é a ordem natural. Então, primeiro, quero aprender a conversar em inglês, quero entender filmes, músicas, conversar com um estrangeiro com segurança. Comunicação oral em inglês. E depois, né, que você já tem esse domínio, você aprende língua inglesa. Aliás, quando você aprende a comunicação oral em inglês, você adquire uma autonomia muito grande. Você é capaz de comprar um livro de língua inglesa e aprender as regras gramaticais em casa. Não precisa nem pagar para uma escola para te ensinar. Mas existem exceções, né? Caso haja uma necessidade específica, como o início de um mestrado, a ordem pode ser inversa. Não havendo essa necessidade, siga pelo caminho natural e alcance excelentes resultados. Então, a pessoa vai fazer uma especialização, mestrado, doutorado, ela precisa ler muito textos em inglês. Aí eu aconselho ela a fazer língua inglesa, não precisa da fala, da conversa. Ok? Bom, gente, agora que vocês já têm uma noção a respeito de um curso de comunicação oral em inglês e um curso de língua inglesa, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é de extrema importância para a pessoa que quer falar corretamente. Bom, nessa introdução, você tem que ter consciência que existe uma linguagem que é universal para representar os símbolos musicais.
a pessoa pode pensar, mas eu não estou fazendo, não quero saber de música, quero saber de falar inglês. Tudo bem. Só que assim, por exemplo, existe aqui uma linguagem que vai representar os símbolos da música. Então, independente de onde o músico nasceu, de onde o músico é, quando ele aprende isso daqui, ele executa o som apropriado. Então, aqui isso aqui é uma clave. Pauta, gente, são essas linhas e os espaços entre elas. Estes símbolos que estão aqui, essas bolinhas pretas, dentro do estudo musical são conhecidos como figuras rítmicas. Ou seja, o músico olha esse símbolo aqui dentro desse contexto, ele sabe que ele tem que executar o som do Dó, o som do Ré, o som do Mi, o som do Fá, o som do Sol, o som do Lá, o som do Si e o som do Dó. Isso aqui é universal, ok? E qual que é a relação disso daí com a parte do inglês? É que também existem símbolos que correspondem aos sons das consoantes e aos sons das vogais, ok? Vamos conhecê-los. Bom, pronúncia do inglês, né? Tendo em vista capacitar o taxista na comunicação oral em inglês para o atendimento do passageiro estrangeiro, convém apresentar a pronúncia correta das consoantes e das vogais junto de um útil vocabulário usado pelo profissional de transporte. Tem um excelente estudo. Sons consonantais. Antes de começar a pronunciá-los, se você tiver qualquer dúvida, né, não se esqueça de perguntar, né, por meio dos comentários, questionar, que nós, né, eu e uma equipe, estamos dispostos a estar orientando, explicando, tirando as dúvidas para que você alcance o resultado desejado. Então, o primeiro símbolo, então isso aqui é um símbolo, parece, né, com a letra, né, você vai perceber que alguns outros símbolos têm nada a ver com letra. Esse símbolo corresponde ao som do B, B. Então, quando o passageiro for falar em relação a banco, ele vai pronunciar a palavra bank. Bank. Então, vimos o som aqui, né? Bank. O segundo símbolo é o som do D. D. Se ele for falar em relação a endereço, ele vai falar address. Address. Alguns pronunciam address. O som do já, de, jó, ju. Ju com S, dress. Address. Então, endereço, duas pronúncias. Address ou address. Valmir, por que você não escreveu em inglês? Porque o objeto de estudo da comunicação é o significado. Você tem que saber o que você quer falar e depois falar no idioma estrangeiro. Depois que você estiver falando, que já sabe pronunciar e estiver entendendo, aí você tem a escrita para ler e para você produzir, né? O som do F, né, o lábio de cima, de baixo, se encosta com os dentes de cima. Então, ó, se ele for perguntar em relação, né, se o táxi está livre, a palavra livre é free. Free. Som do F, free. Bom, este símbolo que parece com 3 misturado com Z, né, é o som da pronúncia do G, da palavra gelo, né? Então fica zzz, zzz. O passageiro que veio da Ásia, ele vai dizer Asia. Asia. Bom, esse Hzinho aí corresponde ao som muito próximo do R da palavra rato no português. Então, se ele for falar em relação a hotel, ele vai falar hole. Esse tel aqui que é forte, tá? Tel. Cuidado para falar tel, tá, gente? Com o som do U. Tem que ser o som do L. Por exemplo, você vai falar pastel e não pastel, né? Então, a palavra hotel, né, falado pelo estrangeiro é hotel. Hotel. O próximo símbolo é o som do k, né? Então, se ele quiser ir ao boteco, ele vai se referir a café, ó, café. Boteco em inglês, café. O som do L de l, né? Se alguém pedir para você levá-lo
até a delegacia, né? Então, police station. Som do L aqui. Então, delegacia em inglês, police station. Police station. O som do M, né? M. Encontramos na palavra supermercado. Aqui, ele está aqui, né? Então, supermercado, a primeira sílaba é a forte, né? Tem gente que fala supermarket ou supermarket. Não é o mar que é o forte, tá, gente? A sílaba forte aqui é su. Então, fica assim. Supermarket. Supermarket. Falando naturalmente, né? Sem dar essa pausa, sem silabar, fica supermarket. Supermarket. O som do N, a ponta da língua tocando no céu da boca. N. Se alguém quiser ir até a boate, ele vai pronunciar night club. Night club. Essa bolinha aqui debaixo do T, resumidamente, você tem que entender que você não pode forçar esse som. Por exemplo, falar night. Não. Chegou no som, já para. Night. Night club. O som do p. Encontramos na palavra correio, que em inglês é isso. Post office. Post office. Então, correio em inglês, post office. Post office. O som do S. Encontramos na palavra rodoviária. O passageiro que quiser ir à rodoviária vai pronunciar bus station. Bus station. Bus station. Então, desde o 1 aqui, banco em inglês, bank. Endereço, duas pronúncias, address ou address. Livre, free. Ásia, Asia. Hotel, hotel. Boteco, café. Delegacia, police station. Supermercado, supermarket. Boate, nightclub. Correio, post office. Rodoviária, bus station. Dando continuidade, o som do T, né? Encontramos na palavra restaurante. Eles vão pronunciar assim, restaurant. Esse R de ponta cabeça significa que você vai ter que fazer um arredondamento do lábio, né? No começo da palavra fica r, aí fica res. Então, restaurant. Restaurant. O som do V, v. Palavra cinema, movie. O som do sh. Então, esse símbolo é correspondente ao som do CH na palavra Chile, né? Então, sh. O estrangeiro que quiser ir a uma estação de metrô, se ele for canadense ou americano, ele vai falar subway station. Olha o som do sh, né? No shan. Subway station. Estação de metrô. Subway station. Esse símbolo corresponde ao som do nha. O passageiro que estiver saindo do táxi pode falar estou saindo, né? I'm getting out. O som do nha aqui, né? I'm getting out. Estou saindo. I'm getting out. Esse aqui é o som do dz. Então, bagagem, né? Encontramos esse som na palavra bagagem, que em inglês é luggage. Luggage. Som do tch. Mesmo som do T da palavra tia. O estrangeiro que quiser ir à praia, ele vai falar a palavra beach. Beach. Som do tch. Esse não é o som do G, é o som do gagegigogu, tá? Encontrado na palavra galo, por exemplo. Então, no inglês, se o estrangeiro que for falar loja de roupas, vai pronunciar esse som porque pronuncia a palavra dessa forma, ó, garment store.
Garment store. Loja de roupas. Garment store. O som do Z, né? Normal. Z. Encontramos esse som em inglês na palavra museu, que é assim, ó. Museum. Museum. Né? Museu. Museum. Bom, o 20 é um som que não tem no português. É o S com a língua entre os dentes. Você vai pronunciar o som do S mostrando a língua. O som ele é meio que obstruído, né? Você quase não percebe ele. Encontramos esse som na palavra teatro, né? Sem variação, fica assim, ó. Theater. 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 O americano vai pronunciar diferente. Ele, ao falar teatro, ele vai falar com o som do R, tá? Então fica theater. Theater. O britânico vai falar diferente. Ao invés de falar o som do R, ele vai acabar falando no final a pronúncia tá. Então, teatro, no inglês britânico, fica theater. Theater. O 21 também não tem no português, é o som do Z com a língua entre os dentes, né? Você faz Z, mostrando a língua. Z. Ele às vezes tem no papel, tem uma foto de algum lugar, né? Ele vai falar, poderia me levar a este lugar, vai mostrar o desenho. Então, este lugar é this place. This place. Bom, e o último som, o som do r, que nós vimos. Encontramos na palavra reservado, que em inglês fica reserved. O V e o D mudo. Reserved. Reserved. Então, recapitulando aqui. Restaurante. Restaurant. Cinema. Movie. Estação de metrô. Falado pelo americano e canadense. Subway station. Estou saindo. I'm getting out. Bagagem. Luggage. Praia. Beach. Loja de roupas. Garment store. Museu. Museum. Teatro. Theater. O americano vai falar theater. E o britânico vai falar theater. Este lugar. This place. Reservado. Reserved. Reserved. Quase que eu ia pronunciar a sílaba primeira com a tônica, né? Mas é a segunda. Reserved. Ok? Então vimos os sons consonantais. Nós temos uma observação, que na verdade, né, só está a forma em texto aqui, mas foi o que nós treinamos, né? Em relação aos sons s e z, né? Vou ler rapidamente. Em relação aos sons produzidos pelos sons s e z, que não existem em português, eles ocorrem com o contato da ponta da língua entre os dentes incisivos superiores e inferiores. Para produzir o som s corretamente, deve sentir o som s, o som do S que nós fizemos, né? S. Depois é necessário fazer esse mesmo som com a ponta da língua entre os dentes. Algo semelhante com o som ocorre com o som z. Deve-se sentir o som Z, né? Z, colocando também a ponta da língua entre os dentes. Visto na figura e não no vídeo, né? Que eu retirei o vídeo porque é muito pequeno. Abaixo. Então, o que acontece com a sua boca é isso. Na hora de pronunciar esses dois sons. A ponta da língua aparece. Ok? Visto todos os sons consonantais, iremos agora tratar dos sons vocálicos. Então, este símbolo aqui corresponde ao som do A. Encontramos na palavra centro da cidade, que em inglês é downtown. Centro da cidade, downtown. O próximo símbolo também é o som do A, né? A. Encontramos na palavra hospital, que é hospital. 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 Lembrando, mas eu aprendi de outra forma, né? Estamos passando a você algo comprovado cientificamente, né? E de novo, volto a ressaltar, qualquer dúvida, só mandar um comentário, né? Perguntar,
que estaremos respondendo. Bom, o próximo é o som do E, estação de metrô pronunciada pelo britânico. Então fica underground, underground, station. Então aqui o som do E, né? Station, estação de metrô, underground station. O som do E, encontramos esse símbolo na pronúncia da palavra aeroporto, que em inglês é airport. Airport. E não ao contrário, airport. Não, o air que é o forte, tá, gente? Airport. O som do I, encontramos este som na palavra caixa eletrônico, que em inglês é cash machine. Caixa eletrônico, cash machine. O som do I fraco, né? A pessoa com certeza vai falar em relação ao estádio. Ela vai pronunciar stay, o som do I aqui. Stadium. Stadium. O som do O, se você for responder alguma pergunta de uma forma negativa, falando não, no. No. O som do O, né? Alguém querendo ir a uma lanchonete vai falar coffee shop. Lanchonete em inglês, coffee shop. Dando continuidade, o som do U, vamos pegar $200, né? Trabalhar um pouquinho com o número aqui. Então, 200 dollars, $200, $200. Cuidado para não falar 200. Eu sei que vocês escutaram a vida toda 1, 2, 3, né, mas não é a pronúncia correta. Pronuncia a palavra tatu. De novo, ó, tatu. Agora esse tu você vai fazer com uma aspiração. Fica assim, ó, tatu, tatu. Tira o tá, tu. Por isso que o estrangeiro fala tudo bem, né? Então, $200. O som do U, fraco, né? Alguém querendo ir a um salão de beleza, vai falar bill, ao som do U aqui, beauty salon, salão de beleza, beauty salon. Próximo, som do O, né? O, agência de turismo, tourism, agency, agência de turismo, falando de uma forma lenta, ó, tourism agency, agência de turismo, tourism agency. O som do E, na pronúncia da palavra casa de câmbio, né, som do E, ó, exchange office, olha ele aqui de novo, E. Então, exchange office, casa de câmbio, exchange office. Este símbolo aqui é uma mistura de A com E, então fica de uma forma lenta assim, ó, né? Só que naturalmente, né, sem falar devagar, fica ae. Esse símbolo é correspondente a um som muito pronunciado pelo britânico, tá? O americano já vai falar mais o som do E. Então, agências de viagens, você vai falar, ó, travel agency, agências de viagens, travel agency. O som, esse símbolo aqui que parece um E de ponta cabeça, é o som do A. Às vezes ele tem um endereço escrito, poderia me levar a este endereço? Este endereço, então fica the, som do Z com a língua dos dentes. O A aqui junto com S fica this address. Este endereço, this address. E não disaddress, né? Ou disaddress, alguma coisa assim. Esse símbolo é o som do A, né? Na palavra farmácia, o som do A é encontrado aqui, então vamos lá, drugstore. Farmácia em inglês eu pronuncio drugstore.
Outro símbolo correspondente ao som do A. Então, veja que nós temos 3 símbolos correspondentes ao som do A. Infelizmente, não vou tratar dessas diferenças aqui, né? O porquê que são símbolos diferentes para o mesmo som, né? Até porque não é objeto, não é o foco do estudo. O importante é você saber a pronúncia do símbolo, que automaticamente você vai saber pronunciar a palavra corretamente. Então, igreja em inglês, o som do A aqui fica church, church, church. Igreja, church. Então, R$200, $200. Salão de beleza, beauty salon. Agência de turismo, tourism agency. Casa de câmbio, exchange office. Agências de viagens, travel agency. Este endereço, this address. Farmácia, drugstore. Igreja, church. Continuando com a pronúncia do inglês, o que acontece? Ao internalizar o que foi passado, primeiro resultado, você fala corretamente. Então aquilo, não sei se eu estou falando certo, não vai existir, né? Você vai falar corretamente. Então, você fala corretamente. Automaticamente, né, você adquire segurança. Se você está falando certo, você não vai ter medo de abrir a boca. Outro resultado, né, as pessoas vão lhe entender. Né? Então, as pessoas realmente lhe entendem, né, sabem o que você está falando. E o resultado final, né, o mais almejado, alcança o objetivo de conversar em inglês. Ok, gente? É isso aí. Bom, gente, espero de coração ter ajudado. No próximo vídeo eu vou estar trabalhando o conteúdo inicial que geralmente o taxista tem com o passageiro, para que ele já comece a ter uma confiança de atender o passageiro em inglês. O seu comentário é muito importante, participe, dê sua opinião, se você gostou, não gostou, o que geralmente você precisa. Não se esqueça, você é capaz. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Oi pessoal, meu nome é Michel. Eu estou aqui para dar meu depoimento sobre o curso de Comunicação Oral em Inglês da Arvide. Bom, primeiramente eu queria agradecer aos professores porque esse curso é excelente. E a grande vantagem que eu vejo em relação aos outros cursos é a parte de exteriorizar o conteúdo e a parte fonética, que a gente descobre as dificuldades, né, que a gente tem em relação a exteriorizar o inglês. Nas escolas convencionais, você aprende o inglês, só que você não aprende a parte fonética do inglês, que é a estrutura da fala. Então, muitas vezes você pronuncia palavras de maneira incorreta, achando que está fazendo da maneira certa. Além do fato de você conseguir assimilar o conteúdo de uma maneira muito interessante e inteligente. A metodologia do curso permite que você pegue esse conteúdo através de prática. Então, para você fixar, conseguir repetir o conteúdo, é muito importante. Gostaria de deixar meus agradecimentos e eu recomendo esse curso para todos que queiram aprender o inglês como ele é.